Ok. Bom dia a todos. Em nome da diretoria do CEPROGS e das nossas executivas de relacionamento, gostaria de dar a boa-vinda a todos à primeira edição do Linha de Frente CEPROGS na nossa cidade. O objetivo desse evento é discutir com os candidatos a prefeito e vice da cidade a sua visão sobre o futuro da cidade e como a TI vai participar e colaborar com isso. Desde já eu gostaria de saudar a presença do nosso presidente, Rafael Krug, do CEPROGS, do diretor de Assuntos Legislativos da FENAINFO, Rafael Sebem, do nosso vice-presidente, Luiz Henrique Petkovic. Acredito que a Rosane Ribeiro, diretora do Parque Tecnológico, já esteja conosco. E eu gostaria ainda de dizer, né, que o sindicato o CEPROGS é o Sindicato das Empresas de Informática do Rio Grande do Sul, e a gente tem o objetivo de auxiliar na divulgação do posicionamento dos candidatos a prefeito sobre o futuro da TI nas nossas cidades. Por isso, estamos promovendo uma série de eventos online, denominados Linha de Frente CEPROGS, e nessas lives a gente coloca pautas, né, que tenham relação com o plano de governo dos candidatos e com as necessidades que a gente imagina que as cidades têm. Isso já está ocorrendo em Porto Alegre, Caxias, Bentos, Santa Rosa, Santa Maria, e hoje estamos iniciando aqui em Pelotas. Eu lembro ainda que esse evento será gravado, está sendo gravado, e será disponibilizado posteriormente em nossas redes sociais. As inscrições para questionamentos podem ser feitas através do chat, ou pode ser aberto o microfone e vídeo para fazer a pergunta diretamente. No evento de hoje, temos a presença dos candidatos a prefeito e vice, Paula Mascarenhas e Demar Barros. Desde já, eu inicio o bate-papo dessa manhã perguntando à Paula e ao Idemar, pedindo, né, que se apresentem, contem sucintamente a sua trajetória política e os motivos que os levam a concorrer à prefeitura, no caso em específico, a concorrer à reeleição. Bom dia, Paula. Bom dia, Sérgio. Bom dia também ao presidente Rafael. Em nome de vocês, os dois, eu saúdo a todos os integrantes aí do CEPROGS que acompanham essa reunião. Quero saudar também a Rosane, que nos acompanha aqui, representando o nosso Parque Tecnológico, Pelotas Parque Tecnológico. Muito bem, então, uma apresentação breve. Eu sou pelotense de nascimento, tenho 50 anos, sou professora, né, formada em letras, com habilitação em português e francês, professora da UFPEL por concurso público desde 1993, tenho mestrado em literatura francesa pela URGS e doutorado também em literatura francesa pela URGS. Na verdade, eu trabalhei nas teses, na dissertação de mestrado e tese de doutorado no teatro francês, e depois tive um desvio na minha vida acadêmica, né, quando entrei na política para acompanhar o então deputado Bernardo de Souza, para assessorá-lo na Assembleia Legislativa na área de cultura e educação. Trabalhei com ele no início como assessora de cultura, depois passei a coordenar a bancada, fui a primeira mulher a coordenar uma bancada de deputados na Assembleia Legislativa, e quando o Bernardo veio se candidatar a prefeito, né, se candidatou pela segunda vez a prefeito, foi eleito prefeito de Pelotas em 2004, eu me tornei chefe de gabinete dele naquele ano, foi um mandato muito curto, infelizmente. O Bernardo precisou renunciar ao mandato por conta de uma doença degenerativa. Eu voltei por alguns anos à vida acadêmica e, em 2012, concorri a vice-prefeita ao lado do Eduardo Leite. Nos elegemos e, na sua sucessão, em 2016, quando ele decidiu não concorrer à reeleição, eu fui, então, eleita em primeiro turno, a primeira mulher, né, a primeira prefeita da história de Pelotas,
e agora sou candidata à reeleição. Uma breve apresentação é essa. O Idemar está aqui ao meu lado, eu vou pedir que tivemos algum probleminha aqui para conectá-lo, não sei qual é o problema, mas acontece, vocês sabem disso. Não tem problema, candidato. Eu vou passar para ele aqui, está ao meu lado, para ele fazer a sua breve apresentação também. Depois eu volto para falar das nossas motivações para concorrer à reeleição. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Rosane, Parque Tecnológico, Savana. Bom dia, Prefeita Paula, a todos que estão assistindo nesse momento. Meu nome é Idemar Bars, sou oriundo de uma área rural, vizinho ao município aqui de Pelotas, de São Lourenço do Sul. Vim para Pelotas para estudar e trabalhar e tal. Entrei no caminho da política depois, além de outras atividades que eu tive no comércio, na música, enfim. Eu trabalhei com uma assessoria na Câmara de Vereadores, quando depois surgiu a oportunidade de concorrer a vereador, quando me elegi pela primeira vez. Depois foram 5 mandatos consecutivos, ou seja, 20 anos de vereador, quando então surgiu a oportunidade do partido me indicar e a coligação aceitou o meu nome na condição de vice da chapa com a nossa querida Paula Mascarenhas, onde nós vencemos no primeiro turno, como a prefeita já nos falou, e hoje nós estamos aí na condição de uma reeleição. Nós estamos trabalhando isso. Eu acho que a nossa meta é dar uma continuidade a um programa, a um projeto que vem dando certo para Pelotas já de alguns anos, do tempo que o próprio Eduardo Leite era prefeito aqui. Quando ele era prefeito, antes ele era vereador, eu era vereador junto com o Eduardo Leite, na Câmara de Vereadores. Ele se elegeu prefeito e me convidou também para ser secretário de Obras e Pavimentação no governo do Eduardo. E fomos bem-sucedidos também, conseguiu-se realizar vários feitos, várias obras, atendendo a comunidade, tanto é que depois, na sucessão, a Paula teve o resultado que teve, né? Saiu eleito em primeiro turno. E esse projeto não pode parar. Na nossa ótica, tem que ter continuidade e temos a certeza que a comunidade vai aprovar, porque se fez muita coisa a benefício da comunidade, no social, em todos os segmentos da sociedade. E estamos aí, mais uma vez, colocando o nosso nome à disposição para a aprovação da comunidade. Obrigado, Idemar. Bom, gente, é isso. O Idemar iniciou falando um pouquinho dessa nossa motivação. A ideia é levar adiante um projeto, né, que já vem se desenvolvendo há um bom tempo e que vem transformando a nossa cidade, né, qualificando em termos de infraestrutura. Pelotas é uma cidade que ela empobreceu, na verdade, foi uma cidade muito rica na virada do século XIX para o XX, empobreceu no século XX e por conta disso, ela se criou um passivo de investimentos públicos muito grande na cidade. Ao mesmo tempo, a cidade é polo de uma região, ela cresceu muito nessas décadas todas, então se precarizou muito a infraestrutura. A gente conseguiu retomar os investimentos, isso já vem de algum tempo, claro, mas acho que foram, sem dúvida, intensificados nos últimos 8 anos, esses investimentos, criando, a ideia sempre foi criar um ambiente acolhedor, um ambiente atrativo, não? Acolhedor às pessoas que vivem aqui e atrativo a pessoas, a turistas e a investidores de fora de Pelotas. E para isso a gente precisa, qualificar a rede de saúde, qualificar a rede de educação. Somos um polo de educação no Rio Grande do Sul, qualificar a infraestrutura, qualificar a segurança pública, e temos um projeto muito forte de segurança pública, e qualificar também os processos administrativos, no sentido de facilitar
a vida de quem quer empreender. E junto com isso, né, já que nós estamos conversando com o CEPROGRESS, também a criação de um ambiente aí, fomentador, indutor, de uma vocação que surgiu naturalmente aqui na nossa cidade, na nossa região, da tecnologia, do desenvolvimento tecnológico, da inovação, e eu não tenho dúvida do quanto isso pode crescer. Enfim, baseado nesse projeto que vem fazendo essas transformações, e também transociais, inclusão social, a gente acredita que precisa, né, seguir em frente com esse projeto. Na verdade, o que nos motiva é o segmento do projeto. O grupo político que nos apoia considerou que o meu nome era, digamos, o nome que trazia mais consenso, mais fortalecimento ao grupo, por isso a gente segue, né, eu e o Idemar como os representantes, mas o que importa mesmo é esse projeto que vem sendo desenvolvido. Ok, Paula e Idemar, obrigado pelas respostas. A gente quer ver se imprime um ritmo interessante para manter todos, né, motivados, manter a audiência, né, que vocês possam divulgar da melhor maneira possível, né, as ideias de vocês. Eu, desde já, vou passar a palavra para o Rafael Sebem, diretor da FENAINFO, Federação Nacional das Empresas de Informática, para fazer algum questionamento. Rafael. Obrigado, Sérgio. Bom dia, prefeita Paula, vice Idemar, demais empresários e colegas presentes nesse encontro. Eu faço parte da FENAINFO, sou empresário, neste momento representando a FENAINFO, a Federação das Empresas de TI, e acho extremamente importante esse momento de conhecermos um pouco mais sobre a pauta dos candidatos, principalmente no que diz respeito aos assuntos relacionados à economia digital que aqui nós representamos. E focando nessa questão da economia digital, primeiramente eu preciso pedir desculpas, eu terei que me ausentar logo em seguida, então eu vou lançar uma série de pontos importantes, relevantes, que a gente gostaria de escutar aqui, mas a resposta, infelizmente, eu só poderei escutar na gravação, que eu escuto logo em seguida, mas hoje é um dia muito importante para o nosso segmento, que estamos em plena votação de uma ação de inconstitucionalidade de cobrança do ICMS sobre o software, então eu vou precisar me ausentar logo em seguida. Mas, prefeita Paula, vice, a gente está falando da economia digital e sabe que Pelotas é um grande polo na região, para todas as áreas, a gente começa lá no Chuí, vem até Rio Grande, que Rio Grande não escute eu dizer que Pelotas é a referência, né? Mas a gente vai a Jaguarão, a gente vai a Bagé, toda essa região São Lourenço do Sul, por exemplo, Pelotas é a grande referência. E quando nós estamos falando de governo digital, de economia digital, de transformação digital, de processos administrativos mais facilitados, de gestão de saúde, estou usando aqui, prefeita Paula, as coisas que a senhora citou, né? Que a cidade empobreceu, educação, serviços ao cidadão, a gente claramente nós temos a tendência de levar para a modernização da gestão pública, com princípios de governança, que a gente coloque o interesse do cidadão, que é quem acaba pagando a conta, na frente de todas as decisões relacionadas à gestão pública. Em Pelotas nós temos a Coimpel, então nós gostaríamos de escutar um pouco assim, quais os objetivos da Coimpel, o que espera a próxima gestão de resultado da Coimpel voltado ao cidadão. Como nós vamos fazer para que a cidade de Pelotas, que empobreceu no último século, ela seja realmente num patamar de competitividade mundial quando nós estamos falando de economia digital. Pelotas possui universidades, possui faculdades voltadas e ligadas à economia digital e muitas vezes pouco fomentado. Pelotas tem um complexo de que a TI existe muita resistência. A gente conhece o dia a dia de Pelotas e nós, enquanto empresários, sabemos que existe muito potencial na cidade, na região, para uma exploração dessa economia como um diferencial competitivo da cidade que compete com outras tantas. Organizando um pouco, então, tudo isso que eu estou falando, focando
na transformação digital da cidade, seja na sua gestão, como nos serviços ao cidadão. E o ponto da economia digital, como o município pode pensar em fomentar a economia digital, que agrega altíssimos salários na remuneração, né? Como empobrece a cidade. Não é a primeira vez que eu escuto isso, que Pelotas empobreceu. Mas, infelizmente ou felizmente, a TI ela tem um valor agregado de salários muito maior do que o fabricante de doce. Nós temos que colocar Pelotas num patamar de competição mundial, que é isso que a TI consegue proporcionar. Gostaria de escutar um pouco sobre isso. Coinpel, transformação digital, economia digital, vamos ficar por aí. Muito obrigado, até breve. Ok, Rafael, obrigada pelas perguntas. Eu concordo plenamente contigo. Uma das oportunidades que Pelotas tem para se desenvolver e se conectar cada vez mais com o mundo é a questão da TI, né? Esse desenvolvimento digital. E isso vem acontecendo. Eu quero deixar claro aqui, não sei se me expressei mal, Pelotas empobreceu sim ao longo do século XX. Tinha um banco, né? Era uma cidade. Eu fui há décadas atrás e com a quebra do Banco Pelotense eu quis explicar historicamente a falta de investimentos públicos, né? E a cidade crescendo sem investimentos, nós criamos uma cidade com muito déficit de investimentos, que a gente vem agora correndo contra o tempo, os governos correndo contra o tempo, investindo, mas precisa de muitos governos para a gente botar a infraestrutura básica da cidade no patamar que ela merece ter. Mas justamente a questão tecnológica é uma oportunidade fantástica, até porque aqui, naturalmente, se desenvolveram, justamente por ser um polo educacional de extrema qualidade, as universidades criaram esse ambiente, né, esse habitat que favoreceu o desenvolvimento tecnológico, né, qualificado, a inteligência. Então, foi isso que entusiasmou lá o Bernardo, quando iniciou esse processo, e depois os governos que o sucederam, entusiasmou no sentido de fomentar um parque tecnológico, com o objetivo de reunir essa inteligência toda, né, a inteligência acadêmica, digamos, mas também a capacidade executiva, a capacidade empresarial que surgiu daí. Quando a gente começou a organizar um parque tecnológico, nós encontramos empresas que não conhecíamos, os governos não tinham relação com elas, empresas que já estavam exportando, né, exportando soluções para a Europa, para os Estados Unidos, e que trabalhavam aqui discretamente, né, em recantos da cidade. E a gente, então, se começou a trabalhar na constituição do parque tecnológico. O governo do Eduardo, né, foi aquele que fez andar a obra. O nosso governo teve o grande desafio, começou um pouco no final do governo do Eduardo, mas o grande desafio de, digamos, abrir as portas e fazer acontecer esse parque tecnológico. E isso vem sendo feito com muito sucesso, claro que não só graças ao governo, mas graças a todos os atores, né, essas empresas, as universidades, as startups, que se uniram num ambiente que só vem se favorecendo, né, mais, atraindo mais gente. Enfim, hoje o Pelotas Parque Tecnológico é efetivamente uma realidade. Concordo contigo que o governo tem que acompanhar esse movimento, né? O governo fomentou, cabia a ele fomentar e depois entregar, claro, né? Então, a gente teve, inclusive, a presidência foi nossa, com o Fernando Estima, o nosso secretário na época, e já é do Mauro Meirelles. Hoje, não tem problema, está dizendo que tem que sair, né? Não tem problema, vou seguir falando depois. Hoje é do Mauro Meirelles, ou seja, já está nas mãos da iniciativa privada, e a ideia era justamente essa. O governo continua lá com a Coinpel, exatamente, como tu citasse a Coinpel, a nossa companhia de informática, que eu tenho muito orgulho né, de estar transformando. A nossa companhia de informática ficou muitos anos sem visibilidade no governo, sem a devida valorização. Era mais um setor da prefeitura, quando, na verdade, é o grande setor, é o setor da solução, né, da busca de inovação, é o setor que pode nos transformar, né, transformar o governo de Pelotas num governo digital
e com isso estimular também o caminho para uma cidade digital, para uma cidade inteligente. Aliás, projeto com o qual nós estamos conectados, fazemos parte das Smart Cities na FNP, das cidades inteligentes, nós estamos conectados com esse mundo. E a Coinpel, estava dizendo, tenho muito orgulho de ter fortalecido a Coinpel, não só na gestão administrativa e técnica, mas também com investimento. Adquirimos um novo servidor. A Coinpel sempre teve talentos, alguns talentos lá, que não tinham muita possibilidade, né, de atuação, porque eram limitados pelas questões técnicas e também pelo interesse dos governos. É preciso que seja dito, eu investi mais de 1 milhão na aquisição desses equipamentos, do servidor, e hoje a Coinpel, eu estou dizendo, estamos nessa construção, porque precisa seguir avançando, mas hoje a Coinpel, a gente tem aqui, eu pedi para o pessoal me elencar para essa reunião os projetos da Coinpel, são 5, 6 páginas de projetos de soluções tecnológicas criadas aqui e que estão sendo disponibilizadas às diversas secretarias. Eles estão trabalhando sob demanda, né? A secretaria tem algum problema, tem algum gargalo, procura a Coinpel e a Coinpel traz a solução, busca a solução tecnológica, né? E isso foi extremamente importante na pandemia, quando nós precisamos, né, encontrar soluções rápidas. Ninguém esperava, né, a pandemia, e eles criaram a Doutora Vida, por exemplo, que é uma, como é que se diz, robôte. Eu não sou desse mundo, sou professora de francês, né, gente? Então, que foi esse é só um exemplo, né, fora as questões administrativas, as soluções de administração de processos nas secretarias, mas que dava dicas e orientações para as pessoas que não precisavam sair de casa. Então, elas iam para esse site e iam encontrando as soluções, além de outras, claro, associadas a ela, como a consulta médica por telefone, né, que foi viabilizada, mas, enfim. Então, a Coinpel tem tido cada vez mais uma atuação agora, né, relevante no governo, está criando um sistema para a Guarda Municipal, enfim, está conectada com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Educação, com todas aquelas secretarias que sentem necessidade de inovar os processos, e também com a Secretaria de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana. Nós já avançamos, né? O nosso desafio, a minha disposição, é de criar um governo digital, de realmente facilitar a vida do cidadão. E um pouco isso está acontecendo lá no Parque Tecnológico, onde há esse encontro do governo, né? O governo está presente lá com a iniciativa privada, com as universidades. Então, a gente tem um foco, a Coinpel está lá no Parque Tecnológico, focando nos processos administrativos, nas soluções inovadoras para agilizar os processos administrativos. E com isso já criou 92 softwares próprios, foram criados lá por esses talentos locais, dos quais a gente se orgulha muito. Por outro lado, as empresas lá no Parque Tecnológico e as universidades, as startups, buscam soluções para o cidadão. Então, nós estamos focados, o Parque é um grande coração para isso, nós estamos focados em melhorar o governo, simplificar os processos e, ao mesmo tempo, chegar ao cidadão, oferecer também mais qualidade ao cidadão. E, com isso, já avançamos nesses processos. Nós temos já o Alvará Online funcionando a pleno, já faz pelo menos um ano e meio. Agora, lançamos o Edifica-Pel Online, que é para aqueles empreendedores da construção civil, para terem facilidade no encaminhamento de todos os processos. Temos já alguns serviços da Secretaria da Fazenda que são disponibilizados ao cidadão de forma remota também, online, o IPTU, o ITBI. Estamos caminhando aí para a inteligência fiscal com o ISS também. E queremos trazer esses serviços todos para uma plataforma online que se chama Facilita-Pel, onde o cidadão vai acessar essa plataforma e encontrar ali, a ideia é essa, a meta é essa, todos os serviços da prefeitura. Quer dizer, vai poder se relacionar com a administração pública da sua poltrona, se quiser. Eu acho que isso a gente precisa caminhar para isso. E acho que a pandemia nos ajudou muito nisso, né? Eu digo assim, a pandemia trouxe muitas dores, né? Muitos prejuízos, sofrimento. Por outro lado, nos obrigou a encontrar soluções rápidas
e nos obrigou a nos desligarmos daquela cultura, né, pesada do serviço público que gosta da burocracia, né, que parece que burocracia é sinônimo de trabalho, quando não é. Então, acho que a gente pode avançar muito nisso. E temos também, não sei se eu estou falando demais, Sérgio, mas é que uma coisa conecta com a outra e acho que tudo é de interesse. Temos também, lançamos agora um sistema, uma plataforma de georreferenciamento, onde qualquer cidadão, onde tanto para o governo, quanto para os cidadãos, quanto para as empresas, vai facilitar, vai trazer facilitação, porque tudo que pode ser georreferenciado está ali. Ou que não está ainda poderá entrar, ela é ilimitada. Então, a gente está, até vou dar um endereço para vocês, é Geopelotas, né? geopelotas.com.br. A pessoa entra ali e pode, desde cultura até os ambientes, nas áreas, as regiões da cidade, onde pode haver investimento, desde a história da cidade, está tudo ali georreferenciado. É uma plataforma extremamente útil que a gente acaba de lançar. Bom, vou deixar para as próximas perguntas. Está no mudo, Sérgio. Me ouvem? Agora sim. Barra de espaço não funcionou, ela deveria liberar o microfone. Eu achei bem abrangente as tuas respostas e, de certa forma, eu acho que ela responde, eu pediria que a Rosane me confirmasse, a pergunta que ela tinha colocado pelo chat, né, onde tu pedia para te discorrer sobre as ações de TI para o próximo governo e do ponto de vista de desenvolvimento econômico. Acredito que sim, a Rosane pode nos sinalizar, né? Eu gostaria de encaminhar um questionamento que é normalmente feito pelo presidente da FENAINFO, Edgar Serrano, que não pôde estar conosco hoje. A pergunta que ele tem feito, né, nessas lives aos candidatos é sobre se a prefeitura, através da sua Secretaria de Educação, não pode promover. A gente tem, né, aquela ideia, né, todos nós temos, né, daquele professor querido lá do passado e que a gente sabe que estão aí pelas escolas, mas a gente sabe que eles não conseguem estar em todas as escolas. Então, nós temos ótimos professores de matemática, de português, de literatura, de francês e por aí vai. E se isso não poderia, né, de uma forma, ser, usando tecnologia, ser gravado, ser distribuído por streaming, de forma que esses expoentes, esses recursos excelentes que se tem nas nossas escolas, mas que não podem estar em todas, pudessem ser levadas às demais. E que os professores dessas disciplinas, né, pudessem ser, acho que continuar tendo o seu protagonismo, que isso é importante, mas que pudessem se valer disso como também um recurso didático. A gente tem visto e tem projetos do próprio CEPRORGS que promovem e auxiliam a promoção da formação de mão de obra para a área de TI. Na área de TI, a gente, como empresário, consegue visualizar pessoas saindo de uma situação de extrema pobreza e se transformar em poucos meses, em poucos anos, às vezes no principal mantenedor da sua família. Então, a ideia basicamente, aí são duas, né? A que o Edgar sempre levanta, da questão de se utilizar esses expoentes, essas pessoas com notório saber, que fazem aquelas aulas maravilhosas, que cativam estudantes, e que se distribua isso de uma forma mais ampla. E outra é como a gente pode estimular, né? E nisso o CEPRORG se oferece e a gente gostaria de participar, como a gente pode levar isso às escolas de forma a estimular que mais alunos participem desse mundo, que é um mundo em que, num curto espaço de tempo, se consegue ingressar no mercado de trabalho com salários bem interessantes, bem motivadores. Eu acho, Sérgio,
a aproximação, né, da questão da TI, do avanço tecnológico, da inovação, da formação escolar, algo fundamental, fundamental. Acho que é uma obrigação nossa e fico feliz de ver, quando visito nossas escolas, temos atuado nisso, mas que já tem uma motivação natural, assim, em algumas escolas, e com isso a gente tem, por exemplo, um ensino de robótica já existe e se desenvolve em várias escolas do município, justamente onde nós temos professores capacitados para isso. Inclusive, a gente tem uma jornada da educação empreendedora que é feita no Parque Tecnológico, onde se leva não só as escolas públicas, as escolas privadas, né, com toda a sua seu arsenal, a sua capacidade, mas as nossas escolas públicas vão participar e tem muito o que contribuir, levam muitos exemplos bacanas. Então, isso é muito bom. Essa ideia como é o nome dele, que citasse o nome, a ideia de usar os expoentes. Desculpa, não ouvi. Edgar Severo, desculpa. Edgar Severo, é importante. Eu acho muito bacana a ideia de possibilitar que grandes expoentes professores com grande capacidade possam... Na verdade, agora, o ensino remoto nos propiciou isso também. Algumas ideias simples, né, evidentes, que a gente não fazia. Na verdade, as reuniões virtuais, fazendo um parêntese agora, eu tenho dito, eu não vou a Brasília há mais de 8 meses e confesso para vocês que não me fez falta. Não fez nenhuma falta. Eu posso ficar no meu gabinete e resolver as questões. A gente aprendeu isso, né? Isso é uma lição de economicidade, a economicidade é um valor, é um princípio constitucional da boa administração pública. Então, soluções muito simples, mas que não se usavam, começaram a surgir. E essa aqui eu já anotei, essa sugestão, né, de disponibilizar aulas de professores que têm essa capacidade de comunicação e que têm conhecimento para os alunos. E nós temos na nossa rede, e claro, com a gente não precisa ficar restrito à nossa rede, pode buscar gente, né, de fora, isso é ilimitado. Mas temos muita gente qualificada trabalhando, temos um laboratório, a SMED está organizando essa coisa do laboratório de robótica, e temos uma parceria com o Sebrae, que vem dando também resultados extremamente positivos na educação empreendedora, que já foi implantada no município. Nós já temos há alguns anos já a educação empreendedora, com alguns resultados muito estimulantes. Nós temos também uma plataforma de ensino de matemática instituída desde o governo Eduardo, que vem funcionando muito bem, que é o Khan Academy, com a Fundação Lehman, apoiado pela Fundação Lehman. O Khan Academy, na verdade, a criançada aprende matemática brincando, jogando, né, fazendo o que eles gostam de fazer. E isso eu não tenho dúvida que isso tem relação direta com o crescimento que nós tivemos no IDEB nos anos finais. Os anos finais, vocês sabem, é um problema seríssimo no Brasil. Pelotas tinha índices baixíssimos, a média brasileira é extremamente baixa, e nós fomos o governo, agora nesse último IDEB, fomos a cidade que mais cresceu no IDEB nos anos finais. Ainda não alcançamos a meta, porque saímos de um patamar extremamente baixo, mas saímos de 3,9 para 4,7. Isso que no dia da análise choveu demais, a cidade foi assim, uma chuva torrencial, muitos alunos não foram fazer a prova e isso interfere no resultado. Mesmo assim, tivemos o maior crescimento entre as 20 maiores cidades gaúchas. E eu não tenho dúvida, a matemática é um problema dos alunos, eu não tenho dúvida que isso já é efeito do Khan Academy. Mostrando o quanto a inovação, né, o quanto o uso correto, né, o uso inteligente da tecnologia pode resultar em conhecimento efetivo para as crianças, para os jovens, para todos, na verdade. E agora, na verdade, a nossa Secretaria Municipal, a última novidade, digamos assim, nessa área, que a nossa Secretaria de Educação tem um convênio, uma parceria, na verdade, com o Google Education, está formando os professores para isso, para usar essas plataformas, desenvolver o ensino a partir do que a tecnologia oferece, né? Então, acho que a tendência da nossa educação é crescer ainda mais neste setor, se desenvolver e, com isso, gerar o que a gente quer que gere, que é conhecimento, né? Um conhecimento consolidado nos alunos.
Perfeito. Agora, aparentemente, a barra de espaço funcionou e eu estou conseguindo utilizá-la. Paula, quando tu achar que for o caso, tu, por favor, podes encaminhar alguma pergunta, algum questionamento para o Idemar, que a gente sabe, né, pela administração em curso, né, ele não é apenas um vice, ele participa efetivamente, e a gente acredita que a ideia seja manter isso numa próxima gestão. Eu queria encaminhar agora uma pergunta do Fábio Castro Neves, da Universidade Católica, onde ele comenta que algumas cidades já possuem leis municipais de incentivo à tecnologia e inovação. Qual a tua opinião, a opinião de você, sobre a implementação de uma lei similar na nossa cidade? Como anda isso? Eu sei que algumas tratativas já ocorreram. Um abraço para o Fábio. Eu estou aqui com o Idemar, está aqui do meu lado. É complicado que a gente vai se entusiasmando, né? Uma entrevista a dois, assim, mas, na verdade, a gente está com o nosso projeto o nosso projeto de lei está sendo formatado, não está pronto, a nossa equipe está trabalhando nele, somos favoráveis a uma lei da inovação, está no nosso plano de governo, inclusive. Justamente cria estímulos à inovação, às empresas de inovação, enfim, então isso está em curso, vai ser uma realidade certamente independente do resultado da eleição, porque nós vamos deixar, talvez isso já fique pronto, acho que no primeiro semestre de 2021 a gente já teria condições de apresentar, se formos eleitos. Se não formos, vamos deixar na mesa do prefeito para tentar entusiasmar quem ocupe aquela sala. Tá no mudo ainda, Sérgio. A barra não funcionou. Vamos ao clique do mouse, então, né? A barra está intermitente. Eu recebi aqui pelo chat, eu pedi que alguém da nossa equipe desse uma olhada, né, no Zoom, cprorgs@gmail.com. O Gabriel encaminhou uma pergunta, um questionamento. Eu tenho uma também, Sérgio. Por favor. Enquanto a nossa equipe enquanto a nossa equipe já verifica ali a questão do e-mail. Então, primeiramente, prefeita, muito obrigado aí em nome do CPROGS aí pelo seu tempo de estar esclarecendo várias dúvidas aí conosco, né? Também saudando o Parque Tecnológico de Pelotas. E o CPROGS, ele é uma entidade que é tocada por empresários de forma voluntária, né? E todos esses empresários, eles acreditam que a TI, ela é uma indústria, além de ser limpa, ela pode trazer riquezas para uma cidade e com certeza transformar a Pelotas tão rica quanto ela era no passado. Isso é uma crença que nós temos aí para todas as cidades do nosso estado. E nós ficamos bastante felizes quando nós olhamos, por exemplo, o seu plano de governo, que fala muito na questão de incentivar, de trazer empresas para o parque tecnológico, incentivar a questão de inovação, distribuição de Wi-Fi, políticas que são muito voltadas para a questão da tecnologia da informação. Mas nós acreditamos que nós precisamos ter, junto aos governos municipais, uma secretaria, alguém que pudesse depois coordenar e que possa trabalhar, por exemplo, com entidades como o CPROGS, para que a gente possa também ajudar a construir. No seu governo, nós iremos ter algum tipo de secretaria que vá fazer essa questão de promoção da inovação e que possa trabalhar junto com as entidades para que a gente possa ajudar a fazer esse desenvolvimento? Olha, na verdade, nós temos uma secretaria de desenvolvimento econômico, turismo e inovação. Talvez o turismo é que esteja aí, embora a gente sempre viu o turismo como desenvolvimento, né? Antes é cultura, é inclusão social, é geração de emprego e por isso, né, acabamos colocando no desenvolvimento.
mas a inovação também, né? Eu concordo plenamente contigo, a inovação, essa economia, né, de inovação, essa indústria, né, de TI, ela é não só limpa e produtiva, né, produtora de riqueza, como ela é ilimitada, ela é absolutamente ilimitada, e eu não concordo também, mas concordo e espero que isso se verifique, que é esta linha né, de investimento, essa linha de desenvolvimento é que pode nos trazer a riqueza que Pelotas já teve lá na indústria do Shark. É essa indústria limpa e ilimitada da tecnologia da informação. A gente tem, portanto, uma secretaria hoje, temos um conselho gestor de tecnologia da informação, que ajudou muito os processos, né? Tem ajudado muito a encaminhar esses processos, por isso também a gente conseguiu alavancar aí essa questão da Coinpel, por conta desse conselho, que é focado nas questões de administrativas e também voltado para soluções para o cidadão, que aproximem o cidadão do governo. Mas justamente, então hoje eu considero que já tem, até porque não é assim um nome de secretaria, não é na nossa secretaria a inovação não fica num canto, até porque ela trabalha muito em parceria com a Coinpel, né? Mas com isso não estou dizendo que não é possível. Eu acho que em algum momento vai ser necessário ter uma secretaria focada nisso exclusivamente, porque vejo como a tendência é o crescimento, né? E isso vai acabar ocupando cada vez mais a Secretaria de Desenvolvimento, e ela tem que focar em algumas outras coisas também. Então, acho que é bem possível. Não está no meu plano de governo isso, não acho que seja para os próximos anos, né? Não sei que alguma coisa me mostre isso, não tenho nenhum preconceito, né, de alterar secretarias, mas acho que a tendência vai ser essa em algum momento, se tudo der certo. A gente aposta nisso. Né? Eu sempre digo, o mais importante, eu recebo muitos pedidos de criação de secretarias, e eu costumo dizer que o mais importante não é tanto assim, é o serviço lá no fim, né? Muitas vezes a gente investe em estruturas, cria novas estruturas, novos cargos, coisas que vão, né, estruturas que vão levando o recurso público, e acaba que a política pública final fica prejudicada. Então, o mais importante é que a política pública final esteja acontecendo. E eu acredito que no nosso governo ela foi muito já, no governo Eduardo já teve um estímulo muito grande para isso, e no nosso governo se fortaleceu ainda mais com essa qualificação da Coinpel. Então, está acontecendo, está chegando lá no fim, né, alcançando a sua finalidade. Agora, é importante ter uma secretaria para isso, talvez em pouco tempo seja realmente. Vamos avaliar passo a passo. Só para complementar, prefeita, a gente também não de nenhuma maneira, gostaríamos que tivesse feito criação de secretarias para poder fazer realmente gastos públicos. Não, pelo contrário. Nós queremos, como entidade, ter uma interface mais facilitada com os municípios para que a gente possa trabalhar junto. Hoje o CEPROGS ele já tem um assento junto no Parque Tecnológico, e a gente tem planos para poder ajudar a desenvolver as cidades, né, e que a gente tem representação. Então, a gente tendo essa via de mão dupla ajuda muito a gente, por exemplo, fazer hackathons e outros eventos que podem ser muito bons para a cidade, né? Eu, inclusive, vou aproveitar esse teu gancho para dizer, o Sérgio tinha falado, né, que o CEPROGS podia ajudar nessa questão com as escolas, com a educação, e eu acabei, na minha resposta, não falando sobre isso. Quero muito essa ajuda, essa aproximação do CEPROGS, tanto na questão educacional, quanto nessa questão, né, de promoção de hackathons. Inclusive, já fizemos e temos a meta agora é fazer um a cada 6 meses, 2 por ano, a partir do ano que vem, justamente buscando em cada secretaria do município os seus gargalos, os seus problemas, e buscando soluções com esses eventos. A gente teve, no nosso exemplo que nós tivemos, a nossa maratona de inovação, o aplicativo vencedor criou novas rotas, ou melhor, expôs as rotas da coleta seletiva do SANEP, né? E aí a pessoa, o cidadão que se cadastrar, recebe, né, é avisado anteriormente de que vai passar a coleta e tudo mais,
Foi esse o aplicativo vencedor. Então, a nossa ideia, e que está sendo plenamente usado com sucesso, a nossa ideia é justamente trazer esses talentos, né, essas inteligências aí que, né, de gente, de uma gurizada, né, impressionante, assim, fico muito feliz de ver quando eu participo, né, de ver a capacidade que eles têm e justamente trazer soluções que às vezes são simples, são tecnológicas, simples, baratas, para problemas administrativos que prejudicam o cidadão. Então, tem muito essa visão e o pessoal me disse, me garantiu que vai conseguir fazer 2 por ano, eu vou cobrar isso deles. Bom, aproveitando que a barra funcionou, eu vou passar agora para o Gabriel Terra, da Vou Construir, uma startup que está incubada lá no Parque Tecnológico, que tem um questionamento que eu achei bem pertinente com alguns pontos que tu abordasses, né, que nós estamos conversando aqui. Gabriel, contigo. Bom dia a todos, estão me escutando bem? Perfeito. Perfeito, tá. Qual o plano para o projeto START nos próximos mandatos? Quem sabe o projeto START para fazer parcerias para cursos de robótica, cursos de mecânica de bicicleta, em parceria com o projeto Ciclovia da Inovação. A nossa empresa, ela intermedia serviços de reforma e reparo. E observamos que no nosso mercado falta mão de obra qualificada. Então, a gente acredita que falta também cursos da área de tecnologia para formar outras profissões. Então, eu acho que o projeto START poderia estar sendo ampliado. Então, qual a sua opinião, prefeito? Obrigado. Deixa eu te dizer, na verdade, hoje tu falasse na da inovação, né, na Ciclovia da Inovação que está sendo lançada, é uma alegria para nós isso. E a ideia é seguir fomentando esses projetos. A gente tem um projeto START, eu fiquei meio na dúvida aqui, olhei para o pessoal, a gente tem um projeto START do Pacto Pelotas pela Paz, mas não é desse que não é esse que tu te referes? Sim, então tá. Isso, eu isso. achei que eu digo, mas tem o START de TI, não. O nosso projeto START, a ideia é desenvolvê-lo cada vez mais. Foi um projeto que nasceu naturalmente do banco de oportunidades, né? A gente no Pacto criou um projeto deu sequência ao outro. A gente tem um projeto chamado Cada Jovem Conta, que é um projeto de prevenção secundária que quer atuar justamente naqueles alunos que estão em risco de violência porque estão em risco de evasão, e a gente sabe que a evasão escolar ela é um risco de violência, né? Se a gente for ver na população prisional brasileira, 80% dos alunos, dos presos, desculpa, não terminaram o ensino fundamental. Então, quer dizer, quando a pessoa sai da escola, o aluno se evade, o risco de cair na violência é enorme. Então, esse projeto foca isso territorialmente, reunindo equipes de saúde, educação e assistência social. A gente e os alunos sobre os quais a gente resolve atuar, que a nossa ideia é o quê? Disputar cada jovem com a criminalidade, porque a gente sabe que os jovens que se evadem da escola viram mão de obra para as facções criminosas e tal. Então, a gente disputa um a um. A gente cria, na verdade, um projeto, cria ações, um roteiro de ações para atuar sobre aquele aluno, para que ele não saia da escola, né? Então, o atraindo para as coisas que ele já gosta naturalmente, ou para uma vaga de emprego para aqueles que têm... Desculpa, eu estou contando tudo isso que é para quem não conhece entender, né? Para uma vaga de emprego para aqueles que têm já idade para o jovem aprendiz. Então, por exemplo, a professora conta assim, o menino não se interessa por nada, tem um comportamento agressivo, a única coisa que deixa ele calmo, feliz, é quando tem a escolinha de futebol, quando tem o jogo de futebol no recreio e tudo mais. Então, a gente criou um banco de oportunidades para atrair empresários, né, e profissionais liberais que possam ajudar. Então, a gente encaminha esse aluno para uma escolinha de futebol, o outro que sonha em tocar violão para uma escolinha de futebol, o outro que tem talento de desenho para a escolinha de desenho, ou para as empresas, para atuarem no jovem aprendiz. Então, várias vagas criadas. Ocorre que esses jovens que iam para as vagas de emprego,
começaram a nos demandar de que não sabiam, eles tinham muita insegurança de até como se apresentar na entrevista, como falar com o chefe, que roupa usar. E aí a gente percebeu que tinha que fazer alguma coisa nessa área e se criou o Projeto START, justamente, que é um projeto de formação, um projeto de educação, mas que reúne esses jovens e que ensina a fazer um currículo, ensina a se apresentar, como é que tu te dirige às pessoas, por exemplo, você vai atuar numa loja, ensina também a se desinibirem, a falar em público. É um projeto que me toca muito. A gente já formou vários jovens, a gente fazia questão antes da pandemia, é claro, de fazer as cerimônias de formatura, porque muitos deles não tinham se formado em nada ainda, os pais tiveram a oportunidade de ver os seus filhos, né, recebendo ali um diploma de conclusão de um curso. E então é um projeto que eu acho fantástico. Ele fechou, na verdade, né? Ele concluiu ali uma rede de atenção ao jovem, mais criança, é sempre pré-adolescente e adolescente, com cada Jovem Conta e com o Banco de Oportunidades. Não, a minha ideia é seguir adiante com isso, cada vez mais, fortalecer, e acho acho que talvez a tua pergunta tivesse relação com isso, a ideia de formação, né, em TI, de uma visão, de aproximação dessa gurizada também com a tecnologia da informação, eu acho muito interessante. Já existe um projeto desses que iniciou, e acho que, eu não sei, agora faz algum tempo que não ouço falar, mas talvez por causa da pandemia mesmo, que funcionava lá no Parque Una, justamente, eles identificavam jovens nas escolas públicas e davam cursos de TI, né, estimulavam eles, faziam uma formação, né, a gurizada se desenvolvia muito nisso, e eu sei que isso vai ter também no bairro Quartier. Ontem eu recebi essa informação. Então, porque eu acho que a questão da TI não é só de governo, claro, o Pacto Tecnológico mostra isso. As empresas, os empreendedores estão sentindo que a gente pode criar na cidade esse ambiente, né, de formação permanente, de estímulo a jovens. Então, acho que desculpem, acho que alguém tinha aberto aqui, ficou ruim o som. Mas então, sim, seguiremos estimulando o START, fomentando, fortalecendo esse projeto, que é um projeto de inclusão social e de prevenção à violência, com resultados que já são extremamente significativos e tenho certeza de que serão cada vez mais. Obrigado. Eu queria encaminhar agora um questionamento da Savana sobre o projeto Realiza, e para aproveitar a minha interrupção, também te pedir para comentar sobre isso é uma solicitação de alguns empresários da área. Muitas vezes, por exemplo, para autorização de notas fiscais de serviço, se necessita comunicar com os servidores da prefeitura. Em determinados momentos ocorrem instabilidades e não se tem, muitas vezes, um canal de comunicação, ou ele não é de conhecimento amplo, de a quem recorrer, saber se isso está com alguma instabilidade, se ela é momentânea, coisas do gênero. Então, a solicitação, né, desses empresários, eu entre eles, é que se tenha um meio, né, de contato. Eu acredito que a Coimpel possa estruturar alguma coisa nesse sentido. E aí eu refaço, né, a questão. Sim, a Savana me corrige aqui que o Realiza era um projeto do qual tu estavas falando. Então, perfeito, acho que fica essa solicitação, né, de como de se implementar, né, um canal de comunicação. Eu acho que não só nesse caso, né, mas em vários serviços isso é importante. Ok, não, acho muito bem-vinda a sugestão. Vou passar a sugestão para a Coimpel. Acho que Coimpel e talvez Secretaria da Fazenda, né, terem um canal de comunicação direta. Aproveito para
dizer que a tecnologia também nos ajuda em algo muito importante, que é a comunicação do governo com o cidadão, a comunicação direta, né? Digamos, e esse contato, o cidadão é, na verdade, o fiscal da prefeitura, né? A gente não tem como estar em todos os lugares vendo todos os problemas. Então, a gente investe muito em questões de relação com o cidadão, com vários projetos que resolvem os problemas imediatos. Vou passar para o Idemar, então, para falar sobre um desses canais que ele vai falar, é o Colab, que tem a ver com a tecnologia, mas tem alguns outros, ele já aproveita para dar uma pincelada. Muito obrigado. Pode falar. Muito obrigado, mas a respeito do Colab, eu tive uma experiência muito própria há 6 anos atrás, quando era secretário de Obras e Pavimentação. O Colab é um aplicativo onde qualquer cidadão constata algum problema na rua, ele encaminha via telefone para a ouvidoria da prefeitura, e a ouvidoria, por sua vez, distribui essa demanda para a correspondente secretaria, a secretaria adequada, porque, às vezes, o contribuinte, o cidadão, não sabe exatamente para qual é a secretaria que pertence ao tal, ou possa resolver tal problema. E o Colab nos ajudou muito. Posso dizer, assim, para nós, desenvolveu, assim, foi uma ajuda, assim, de 80%, 90%, facilitou, andou mais rápido para resolver as demandas. E assim com outras secretarias também. Então, o Colab é um instrumento que veio, assim, muito bem-vindo, continua até hoje, ajudando muitas pessoas, o contribuinte, e ajudando muito também ao gestor, às nossas secretarias também. Mas, quando me chamou a atenção também, a prefeita Paula falou tanto em educação, escolas, me chamou muito a atenção o projeto Khan Academy, né? Assim pronuncia, Khan Academy, na matemática, nas escolas infantis e outras. A gente tem visto isso, como as crianças gostam disso e como isso influencia na matemática, esse sistema nas escolas. Muito bem-vindo esse programa. Mas a tecnologia, ela se desenvolve de maneira tão rápida que, para a gente acompanhar todos os dias, nós somos quase que eternos aprendizes. Mas é um outro projeto que eu gostaria de falar, que a prefeita implantou, a prefeita recebe, o que é? A prefeita recebe a comunidade da prefeitura. Determinado dia da semana, a comunidade vai até a prefeitura, marcado com antecedência, é claro, por causa do motivo de agenda, e leva suas demandas de maneira pessoal para a prefeita. Junto à prefeita estão os secretários. Então, ali a demanda já vai encaminhada pessoalmente, diretamente para as secretarias competentes. E assim, numa outra semana, também tem o mesmo projeto, mas o vice recebe, onde nós também recebemos as demandas da comunidade e recebemos também a presença de secretários ou assessores das secretarias que fazem o devido encaminhamento de forma rápida e direta para que se alcance o resultado, a resposta dessa demanda de maneira mais eficiente e de maneira muito mais rápida. Esse programa tem dado muito certo, o pessoal tem elogiado bastante essa comunicação direta para a comunidade, né, no Salão Nobre da Prefeitura, tanto com a prefeita, com o vice, com o secretariado. Essa aproximação tem sido muito eficiente. Além do Colab, que é via eletrônico, temos o vice recebe, que é presencial. Então, esse contato com a comunidade, acho que é altamente louvável. Obrigado, Idemar. Eu só vou completar aqui, dizer que o pessoal soube da questão das instabilidades aí das notas, emissão das notas fiscais, e
disseram que estão corrigindo, mas que muitas vezes a instabilidade ocorre por conta que uma empresa descarrega muitas notas assim ao mesmo tempo, aí realmente complica um pouquinho para o sistema, que outro dia uma empresa descarregou 25 mil notas, por exemplo, no dia, e aí causou um problema no sistema, mas enfim, estamos corrigindo para facilitar aí para o empreendedor. Perfeito. A gente entende isso, né? Até a ideia é mais no sentido de talvez criar até uma sinalização onde se acesse o site da prefeitura e lá indique que existe uma instabilidade. Isso ajuda a gente a dar um feedback, né, para o nosso cliente. Eu vou aproveitar, já começar a encaminhar o encerramento do nosso evento, mas não sem antes fazer uma coisa que eu vejo em muito programa de entrevista com candidato, quando se coloca 3 perguntas distintas numa mesma e o coitado que deu um jeito, né, de responder a isso. Mas antes eu vou te dizer que o CEPRORGS vai encaminhar a vocês um ofício com algumas pautas que a gente acredita importantes, né, para os projetos de TI do município, que vai assinado por mim e pelo Rafael, presidente do CEPRORGS. Bom, os 3 questionamentos são... Um é basicamente do Gabriel, que pergunta se o MEI em Pelotas vai necessitar de alvará, nacionalmente não é dispensado. Então, ele pergunta como vocês pretendem conduzir isso. Outra pergunta é minha, que seria como vocês pretendem está no projeto de governo de vocês, internet aos bairros, principalmente aqueles mais carentes de infraestrutura, que é algo que nacionalmente está dificultando até o acesso, né, de alunos a conteúdo. E depois eu gostaria que o Glauco, né, participasse. Ele é fundador do Candy Valley, e tem uma empresa incubada lá no Parque Tecnológico. E tudo isso... Sérgio, desculpa, vou te interromper, porque eu perdi a internet aqui, eu só ouvi a questão da MEI do MEI e da internet nos bairros, depois caiu aqui temporariamente. Se puderes repetir, te peço desculpas. Perfeito, não, faço sim. Na verdade, é só, depois que tu responder esses 2 questionamentos, eu vou pedir para o Glauco, do Candy Valley, participar e fazer algum questionamento para ti. A empresa dele está incubada lá e ele está tocando muito bem o Candy Valley. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Eu nem falei no Candy Valley, Glauco, desculpa, é tanta coisa, eu tenho o maior orgulho aí do Candy Valley, estão fazendo um trabalho extraordinário. Então, a gente quer simplificar, a ideia é sempre simplificar. A gente teve um aumento muito significativo de MEIs em Pelotas no último ano, triplicou. A gente sabe, que uma das razões, claro, são os efeitos nocivos da pandemia, muita gente perdeu o emprego e teve que criar, foi a sua alternativa. Por outro lado, a gente sabe que não foi só isso, a gente... Tem muita gente, né, como resultado da nossa comunidade empreendedora e tudo mais, tem muita gente se tornando microempreendedor individual, abrindo o seu negócio, e a gente tem, inclusive, um dos nossos projetos, é Meu Primeiro Negócio, que é o Bairro Empreendedor, tem um projeto, e outro é o Meu Primeiro Negócio, que é a ideia de levar microcrédito e estimular as pessoas, né, como reação agora retomada no pós-pandemia, estimular as pessoas aquelas que querem, né, que têm vocação para isso, mas que falta aquele estímulo, aquela coragem, né, e falta alguém que ajude. O governo tem que ter esse papel com microcrédito, com formação, enfim, a gente vai fazer isso, e a ideia é que as MEIs sigam crescendo e não, obviamente, não cobraremos, não pediremos o alvará, porque dentro dessa estrutura, se a gente quer simplificar e quer estimular, né, acho que a gente tem que levar isso em consideração. Então, com essa possibilidade de não cobrar o alvará, não será cobrado. Internet nos bairros, sim, a gente já tem um trabalho, está no nosso plano de governo também.
já temos um trabalho pela internet livre, a nossa procuradoria do município já está analisando isso, e a ideia também é fazer, a gente já tem alguns locais com internet na cidade, mas falta muito, né? E a gente precisa, e a ideia é justamente levar para os bairros, em parceria também com, né, a ideia é também fazer parceria com empresas que tenham esse interesse, para a gente poder levar para os bairros, fomentando, né, facilitando o ensino remoto, a formação dos alunos, mas também a formação e a facilitação do trabalho desses novos empreendedores, desses pequenos e microempreendedores que precisam desse estímulo. Isso está no nosso plano de governo, é um desafio, mas para o qual nós vamos nos lançar aí com todo o entusiasmo. Glau, por favor. Bom dia a todos. Agradecer pelo espaço de conversa aqui com os candidatos, Paula, ao CEPRORGS, a todos os participantes aqui. Hoje, alguns de vocês já sabem, estou aí como presidente do Candy Valley, é a Associação das Startups da região sul. Já aí somos mais de 55 startups cadastradas, diretamente gerando mais de 400 empregos. E a gente, naturalmente, como startups, novos negócios, a gente sempre vê muito dentro do ecossistema fomento por parte do governo federal e do estado para o desenvolvimento, às vezes até regional, de interesses como estado e como nação. E aí eu gostaria de saber se hoje, dentro do plano de governo, Paula, vocês têm algum pensamento, alguma ação visando, por exemplo, o estímulo de startups para resolver problemas mapeados por secretarias ou pela própria prefeitura, com o intuito, então, de ajudar essas startups a também se conectarem com a região, não só com o Estado e com a federação, para tentar gerar soluções que atendam também aqui a região de Pelotas. Glauco, então, eu quero dizer aí que a gente tem, como eu disse já, um orgulho enorme, né, do nosso Candy Valley. O pessoal se organizou, na verdade, as startups, né, desde o início, né, do Parque Tecnológico, elas estiveram muito presentes. A gente tem muita qualidade, muita diversidade, muita qualidade nessa gurizada, desculpa, né, dizer isso, Glauco, mas acho que não ofende ninguém, né? Não ofende, não. Não vai nenhum preconceito aqui, ao contrário, nessa gurizada que sai aí das universidades já na ponta dos cascos, né, com conhecimento absurdo e participando aí né, atuando junto a instituições já tradicionais e tal, levando soluções para essas instituições. Tem inúmeros exemplos aqui. E o Candy Valley é justamente a união, né, dessas startups lá no Parque Tecnológico. Fico feliz de saber que já tem 55, né, e só vai crescer, não tenho a menor dúvida. E sim, obviamente, queremos estimular, está no nosso plano de governo, né, peço que tu vás atrás dele, conheças o plano de governo. A gente quer consolidar, né, tá lá, consolidar Pelotas como uma cidade inteligente e como fomentadora, né, desse desenvolvimento tecnológico, da economia digital, das startups. E vamos fazer, como eu disse agora há pouco, dois hackathons por ano, justamente com desculpa, é que me mostraram aqui o site, perdi o raciocínio, manda de novo, que agora, já que eu parei, vou dizer o site onde está o plano de governo, paula45.com.br, tá? Mas a gente vai fazer, então, 2 hackathons por ano, um a cada 6 meses, justamente levando as dificuldades das secretarias, as mais diversas, né? Quando um processo justamente para em algum problema, em algum gargalo, e buscando soluções, como a gente fez naquela questão do SANEP, que foi digamos, o patrocinador daquele, por isso a gente levou questões do SANEP, mas a gente, agora a ideia é levar de todas as secretarias
ou talvez focar, né, num deles saúde, no outro semestre educação, no outro meio ambiente, mas a ideia é buscar soluções tecnológicas né, que muitas vezes são simples e baratas, e a gente não consegue, né, criar, mas você sim, com esse talento todo, simples e baratas para resolver problemas administrativos que, no fim das contas, vão beneficiar o cidadão. Então, pode contar conosco quanto a isso, e nós vamos contar muito com vocês para encontrar essas soluções, para fazer de Pelotas uma cidade digital cada vez mais, e o governo também, né, o governo ia correr atrás, se conectar com esse ritmo da sociedade tecnológica, que é um ritmo alucinante, né? Eu costumo dizer isso, o ritmo é alucinante da sociedade, e os governos são paquidermes. A gente precisa fazer o governo se agilizar, a gente precisa fazer esses ritmos se encontrarem, ou pelo menos se aproximarem um pouco, inclusive para ter condições de se comunicar com a sociedade melhor, de uma forma melhor, e de avançar, né? De desenvolver a sociedade, tanto do ponto de vista humano, quanto do ponto de vista econômico. E a tecnologia, eu não tenho dúvida de que veio para isso. A gente vai buscar, sim, pode ter certeza, todo o apoio aí em vocês. E, em contrapartida, claro, estimular também. E estamos sempre abertos, e aí eu digo para vocês, do Candy Valley, mas também lá para o Parque Tecnológico, para a Rosane, mas também para o CEPROGS, estamos abertos a sugestões, a críticas, né? A precisar rever um caminho, a gente quer muito fazer isso em parceria. Vocês conhecem muito melhor do que nós, né, esses caminhos, e então a gente está sempre à disposição. Perfeito, eu vou tomar a liberdade e como o Sérgio falou, nós vamos estar enviando um memorando com ideias de melhorias e vamos estar falando com o Glauco também, viu, Glauco? Fica à vontade para a gente poder conversar junto com vocês, para a gente colocar no mesmo documento que nós vamos estar entregando já também as próprias demandas do Candy Valley. Para a gente vai ser excelente, porque a gente acaba trazendo todas as demandas que o setor tem como um todo, né? Então, vai ser maravilhoso, porque esse é o objetivo que o CEPROGS tem hoje, de estar realmente apoiando as empresas de tecnologia para que a gente possa ter um ambiente de inovação e, como eu falei no início, criar riqueza para as cidades. Sem dúvida. Muito bom, Rafael. Muito obrigada. Vai ser muito bem-vindo esse documento. A gente quer muita colaboração, precisa, né? Quer e precisa da colaboração de vocês. Muito obrigada. Eu queria aproveitar só rapidinho, fazer a minha manifestação. As perguntas foram todas feitas, mas dizer que agradecer, né, aproveitar e agradecer Sérgio, Rafael, agradecer a prefeita, ao vice-prefeito. Hoje nós lá no parque estamos recebendo a primeira usina de fotovoltaica, né, de energia solar, inclusive com um carregador de carros de energia, graças a essas parcerias, né, com a prefeitura. Também vamos estar lá, então, ampliando o FEPEL, né, a conectar, e também trazendo a rede de incubadoras do IFSUL. Então, que nós teremos, então, muitos talentos percorrendo lá as áreas do parque, vindo de todos esses ambientes, e com essa parceria do CEPROGS aí para os hackathons, com a prefeitura, isso tudo vai dar realmente um engajamento entre governo, iniciativa privada e as instituições de ensino e pesquisa. Então, acho que eu sempre vejo falar muito lá Paula, no Pacto Alegre, que iniciou há uns 5 anos atrás, e o nosso pacto aqui já iniciou há 10 anos, quando começou o Tecnosul e depois a construção do parque. Então, nós estamos adiantados aí, né, nesse processo de integração que Porto Alegre iniciou há uns 2 ou 3 anos, e agora com a ciclovia da inovação também, interligando a mobilidade urbana aos ecossistemas. Então, quero só fazer esse registro. Agradecer ao Rafael e ao Sérgio, e a Paula e o Idemar aí estão trazendo todas as informações para nós. Estamos juntos, Rosane, estamos juntos. Conta conosco. Obrigada, Rosane. Eu queria só fazer um comentário sobre isso, agradecer a Rosane e cumprimentar, está fazendo um trabalho extraordinário também lá no Parque Tecnológico, e dizer que o nosso parque realmente começou há 10 anos, na verdade, começou a ser pensado há 15 anos, foi lá em 2005, a gente visitou o Tecnopool, que ainda era
O Bernardo ficou 11 meses à frente do governo, a gente foi até o Tecnopuc para conhecer, ali começou, depois o prefeito Fetter levou adiante, depois o prefeito Eduardo levou adiante, cada um teve o seu papel nessa grande construção, e nós também levamos e tivemos alegria, eu tive o privilégio de ser a prefeita que viu acontecer o parque, né, efetivamente, mas o que eu costumo dizer é o seguinte, o nosso parque, ele está tão bem, ele começou, parecia, lá em 2005, parecia uma coisa assim, extremamente difícil, parecia que, né, não ia acontecer, e hoje ele é uma realidade pujante. E eu acredito, boa parte disso, claro, muito ao talento, ao trabalho dedicado, ao esforço de cada um, de cada pessoa, de cada profissional e de cada instituição que se envolveu nisso, mas muito a esse tempo de maturação. Foi um tempo longo, mas ele trouxe, claro que as pessoas queriam, obviamente a gente sempre quer ver a coisa acontecer o quanto antes, mas a verdade é que hoje, 15 anos depois, a gente tem um parque maduro, um parque que teve tempo de se estruturar, que teve tempo de ver os problemas de outros, né, de outras ações, de fugir de alguns problemas, teve tempo de encontrar caminhos novos, né, de customizar também o perfil do nosso parque, e eu acho que isso foi a grande sacada, né? O grande diferencial que está consolidando o nosso parque, e daqui para frente, agora, não, o pior já passou, o mais difícil já passou, né? E daqui para frente é só contar com o talento aí das nossas instituições, das universidades, né? Das nossas startups, das nossas empresas, e também do poder público, né? Que tem que ajudar, tem que só ajudar, não pode atrapalhar, tem que estimular e estar presente sempre que for chamado. Essa é a nossa visão. Enfim, então, muito obrigada ao CEPROGS por nos dar essa oportunidade, para a gente discutir esse tema que é tão relevante e que pode trazer tantos benefícios à população, benefícios ilimitados, como eu já disse, e vamos precisar muito de vocês. Então, os canais vão permanecer permanentemente, vão estar permanentemente abertos. Tá bem? Muito obrigada. Perfeito, Paula e Demar, muito obrigado à presença de vocês dois. Quero agradecer também ao CEPROGS, que me recebeu há 14 anos atrás, então, o que me permitiu acompanhar todo o nascimento, a gestação, o nascimento, o desenvolvimento, né, e esse momento que o parque vive agora. E ontem eu tive, né, para o lançamento da ciclofia da inovação lá no parque, e fiquei muito feliz de ver todas aquelas pessoas que não se viam há tanto tempo, né? Um desejo louco de se abraçar, mas resistimos, né, bravamente. E então agradecer a todos, as nossas executivas que fazem, né, essa máquina funcionar também, organizam nossas reuniões, a todos que estavam assistindo, os que participaram com perguntas, os que ainda podem encaminhar perguntas que a gente reencaminha aos candidatos. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.